Olá, meus amigos, minhas amigas, um ótimo dia, abençoado final de semana para cada um e cada uma. Muito obrigado por estarmos juntos novamente. É o nosso Palavra por Palavra de hoje, dia 14 de janeiro de 2023, e temos continuado a meditar com a liturgia da igreja, o Evangelho de Marcos. Ontem começamos o Evangelho de Marcos, capítulo 2. Hoje, e fomos até ao versículo 12. Hoje, Marcos 2, 13 a 17. São esses versículos que vão nos mostrando quem é Jesus. Esse é o objetivo do Evangelho de Marcos. E vão também mostrando para cada um de nós uma maneira de tirar do nosso imaginário, do nosso entendimento, uma visão triunfalista de Jesus, tendo presente que ele escolhe sempre os pequenos, sempre aqueles que ninguém quer, sempre aqueles que ninguém gosta. E o episódio de ontem do paralítico que foi curado, e o episódio de hoje que nós vamos ler, se você puder, depois você pega a sua Bíblia, né? Pega a sua Bíblia, procura lá, Marcos 2, 13 a 17. Nesse trechinho, nessa perícope, nessa passagem, nós ouviremos o chamado de Levi. Marcos guardou a tradição de chamar Mateus de Levi. É um conhecimento da comunidade, era um estilo dele. E esse cobrador de impostos, independente do nome que tenha, ele fazia parte de um grupo que os contemporâneos de Jesus não gostavam, tendo presente que cobrar impostos era estar ao lado de quem massacrava o povo, principalmente dos estrangeiros. No sistema de pureza e impureza que regia, que norteava aquela sociedade, aquele grupo, até mesmo dentro da religião, os cobradores de impostos eram tidos como impuros. E estar com eles também se tornava impuro ou então excluído da vida religiosa e social. Nós temos presente que existiam outros grupos que massacravam o povo, e principalmente esses que massacravam o povo eram contra os próprios, assim dizendo, semelhantes. Nessa jornada, Jesus passa, ele sai, ele vai à beira do mar, e a multidão que vem ao seu encontro, e aqui é muito bonito isso, todos queriam ouvir Jesus e ele ensinava a todos. Mas diante daquela multidão, ele vê uma pessoa, porque para Jesus todas as pessoas são importantes. Ele vê Levi sentado na coletoria de impostos e chama, diz: segue-me. É bonita essa palavra também. Segue-me. E ele se levanta, deixa toda aquela estrutura e acolhe Jesus na sua casa. Sentar-se à mesa, mais do que satisfazer as necessidades de alimento, no tempo de Jesus e também no nosso, por que não? Nós temos presente que quem vai à mesa conosco é porque é nosso amigo, é porque tem um convívio mais íntimo conosco. No tempo de Jesus também era isso. Convidar à mesa, sentar-se à mesa, era ter intimidade, comunhão. E aí vem a crítica daqueles que eram os que massacravam o povo na dimensão religiosa. Como é que esse que se outorga o título de Messias vai sentar justamente com aqueles que são excluídos? Porque o gesto de Jesus gerou liberdade, ele é o libertador. Liberdade para outros cobradores de impostos e pecadores se sentarem à mesa com ele. Jesus não exclui ninguém, ele acolhe e convida à conversão. Isso é muito importante. Ele acolhe e convida à conversão. Não era só uma cerimônia, não era só um jantar, era mudança de vida. Porque foi o que aconteceu
com o Levi. Ele não só deixou aquela estrutura que massacrava o povo, como se tornou discípulo, mudou de vida, se colocou diante, junto de Jesus, na presença de Jesus. Agora ele caminha com Jesus, faz parte daquele grupo de colaboradores. Mesmo sendo filho de Deus, ele quis ter colaboradores. Ele quer ter colaboradores como nós. E diante daquele episódio tão difícil, em que os donos, entre aspas, os donos da religião, chegam e dizem: como é que é? E nem pergunto para Jesus, pergunto para os discípulos: como é que é essa história que o mestre de vocês senta aí com esses que são excluídos? Jesus escuta, que ele não só vê, ele ouve também. É importante os verbos. Ele ouve e responde. O médico não vai para os saudáveis. Ele existe para tratar dos doentes. E eu não vim chamar os justos, porque esses não, supõe-se que não precisam, se são justos, não precisam de chamado, já estão no caminho certo. Eu vim chamar os pecadores. Essa é uma palavra de esperança muito forte, porque ele nos chama. Ele nos chama. Ele nos cura e ele nos chama. Ele nos convoca. E essa convocação é para uma vida em comunhão com ele e com os irmãos na vida de comunidade. Agora, o interessante é que quando Mateus Levi, ouve o chamado de Cristo, ele não só fica de pé numa posição, numa postura física. O levantar-se que está aqui é o mesmo verbo para a ressurreição. Então, Levi e Mateus faz uma experiência de ressurreição, de vida nova, de mudança de vida. O chamado de Cristo é o chamado à conversão, a viver a sua vida, a mergulhar a nossa vida na vida de Cristo, a mergulhar as nossas trevas na luz de Cristo. Esse é o grande desafio que a palavra nos coloca. Também nós estamos sentados em qualquer lugar e o Senhor também nos chama. Que tal se lembrássemos quem foi o responsável pelo nosso chamado? Ainda mais se você que está me ouvindo, me vendo, tem um serviço na comunidade de fé. Quem foi que ele chamou? Essa pessoa foi instrumento de Cristo para fazer de você, de mim, de todos nós, batizados, batizadas, seus colaboradores, para que o reino de Deus aconteça. E, diante dessas realidades, uma atitude bonita, um gesto muito consolador. Não sejamos nós como aqueles que se outorgam o direito de serem perfeitos. Jesus chama aqueles que ele quer. Nós ouviremos no capítulo 3. E esse chamado é justamente para aqueles que precisam, aqueles que estão dispostos, disponíveis. Ele não chama os capacitados. Ele vai capacitando a cada um e a cada uma de nós, inclusive eu e também você. Muito obrigado, queridos amigos. Tenham um ótimo sábado. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã, se assim Ele nos permitir.